Meu nome é Doris. Eu cresci numa casa simples, com 2 quartos, junto com meus pais, William e Teresa, e minha irmã mais nova, Glória. Nossa casa era cheia de amor, mesmo com o dinheiro sempre apertado. Minha mãe trabalhava como caixa no mercadinho do bairro, e meu pai vivia mudando de um serviço de construção para outro, fazendo o que podia para sustentar a gente. Eu lembro bem do meu aniversário de 18 anos. Não foi por causa de festa ou presente, como um carro novo, que muitos colegas ganharam. Foi porque nesse dia eu comecei a procurar um emprego. Entreguei currículo em todos os restaurantes e cafés perto da nossa casa. Quando falei para os meus pais, eles nem deram muita atenção. Minha mãe só balançou a cabeça e disse que qualquer dinheirinho ajudava. Meu pai nem comentou, já achando que era obrigação me ajudar nas contas. No mesmo dia consegui um emprego no Jeffrey, um restaurante do bairro. Era comandado pelo Gregory, um cara sério, mas justo, que já estava ali há uns 20 anos. Ele falou: "Você começa amanhã. Esteja aqui às 17 horas e não se atrase." Receber meu primeiro salário foi incrível, mas a alegria durou pouco. Assim que entrei em casa, minha mãe já estava esperando para pegar quase tudo pro pagamento das contas. Ela me deixou só um pouquinho, e eu ainda tive que pedir separado para comprar material da escola. Me senti até culpada por querer guardar uma parte para mim. Glória, com 11 anos, entendeu rápido como as coisas mudaram. Ela começou a me pedir doces, brinquedos, acessórios de cabelo. E se eu dizia não, ela reclamava com meus pais. Aí eles me pressionavam até eu ceder. Minha rotina virou uma loucura: trabalho, escola, lição de casa. Aprendi a fazer tudo ao mesmo tempo, equilibrando bandejas e estudando nas pausas, mantendo minhas notas boas o suficiente para sonhar com a faculdade, mesmo com as cobranças. Comecei a guardar escondido um dinheirinho numa lata de café no meu armário, era meu fundo secreto para a faculdade. No último ano do colégio, fui promovida a chefe dos garçons. Tentei esconder o aumento, mas minha família descobriu rapidinho. Minha mãe já começou a planejar reforma. Meu pai queria ferramentas novas, e Glória aumentou os pedidos. Parecia que meu dinheiro era de todo mundo. Quando passei na faculdade pública estadual, foi um marco para mim. Eu tinha estudado e trabalhado muito. Até escrevi minha redação nas pausas do Jeffrey. Quando a carta de aceitação chegou, eu chorei de emoção. Mas meus pais só disseram: "Que bom, filha, mas você vai continuar trabalhando, né? A gente conta com a sua ajuda." Foi ali que percebi que, mesmo com tudo que conquistei, para eles meu papel principal ainda era ajudar nas contas. Então, organizei meus horários da faculdade para continuar trabalhando, segui firme, acreditando num futuro melhor, sem deixar minha família na mão. Esse equilíbrio virou meu estilo de vida. Foram 3 anos intensos de faculdade, trabalho, café e livros. Corria das aulas pro restaurante, e estudava à noite no canto da sala de descanso. Por sorte, Gregory sempre foi compreensivo com meus horários malucos, mas conciliar tudo não era fácil. Muitas vezes um lado precisava ceder. Teve noite que dormi em cima do caderno, e acordei com minha mãe me chamando, preocupada com mais uma conta ou com os pedidos da Glória, que agora estava no ensino médio. As coisas pioraram no meu 4º ano. Meu pai perdeu o emprego porque a empresa dele faliu, e minha mãe teve o turno reduzido no mercado. As coisas pioraram quando meus pais me contaram que tinham feito um empréstimo grande para reformar a casa, e sem me avisar. Agora, as parcelas estavam atrasadas, e a gente corria o risco de perder a casa. "Precisamos da sua ajuda, Doris", meu pai disse uma noite, com a mesa da cozinha cheia de contas. Parecia que a única saída era eu largar a faculdade e trabalhar em tempo integral. Então, pedi demissão da faculdade. Aumentei minhas horas no Jeffrey e peguei todos os turnos possíveis, até os de lavar louça à noite. Eu me dizia que era só por um tempo, que depois eu voltaria a estudar fazendo aulas à noite. Mas, quando finalmente consegui juntar quase o suficiente para voltar à faculdade, Glória contou no jantar de família que tinha sido aceita na faculdade. O olhar dela para mim, cheio de esperança, era aquele que eu já conhecia muito bem. Logo depois, minha mãe veio com mais um pedido: "Doris, você tá indo tão bem no restaurante, e a Glória precisa dessa chance." Mais uma vez, meus sonhos ficaram em segundo plano. Transferi todas as minhas economias, aquelas que juntei com tanto esforço, para pagar os estudos da Glória. Sorri e dei parabéns, mesmo escondendo minha frustração por dentro. Depois de anos colocando as necessidades da minha família na frente dos meus próprios planos,
Decidi que era hora de mudar. Me mudei. Aluguei um apartamentinho simples de um quarto do outro lado da cidade. Minha mãe não gostou. Falou que era desperdício de dinheiro pagar aluguel. Mas eu precisava de um lugar só meu. Um canto de paz, longe das cobranças sem fim. A vida no novo AP era tranquila, simples, mas com liberdade. Eu finalmente vivia do meu jeito, sem tanta pressão. Quando a Glória se formou, com a faculdade que eu paguei, achei que as coisas iam mudar, que agora seria diferente. Mas num jantar logo depois, minha mãe soltou aquele clássico: precisamos conversar. Meu coração afundou. Glória está noiva, ela disse, e logo mostrou o anel de diamante da minha irmã. E então veio a bomba: sua irmã vai se casar. Mais uma vez, parecia que esperavam que eu ajudasse com o dinheiro. Mesmo sendo um momento feliz, eu sentia o mesmo peso de sempre nas costas. Mas dessa vez, algo mudou dentro de mim. Senti que eu precisava, de verdade, voltar a seguir meu caminho. Quando meu pai falou do casamento e disse como as festas hoje em dia são caras, ainda mais porque o noivo da Glória vinha de uma família rica, já vi onde isso ia parar. Minhas economias estavam virando, de novo, parte do plano deles. Nos 8 meses seguintes, trabalhei dobrado para ajudar com o casamento dos sonhos da Glória: flores, vestido, salão, buffet, parecia que não acabava mais. E claro, boa parte disso saiu do meu bolso. Depois do casamento, decidi recomeçar minhas economias, mas dessa vez, em segredo. Aprendi que se eu contasse, logo surgiria alguma emergência que só eu podia resolver. Virou um padrão. A cada poucos meses, meus pais apareciam com um novo problema: telhado com goteira, carro quebrado, porão alagado. Sempre deixando claro que os meus sonhos, como voltar a estudar, podiam esperar. Mas o que eles não sabiam era que eu já tinha tomado as rédeas da minha vida. Eu me matriculei num curso à distância da faculdade estadual, fazia as aulas online, estudava nos intervalos do trabalho e terminava as tarefas tarde da noite. Pagava a mensalidade em dinheiro e guardava todos os documentos no meu AP, longe dos olhos curiosos da minha família. Era cansativo equilibrar o trabalho o dia todo com os estudos, mas tinha uma sensação boa de saber que aquilo era só meu, uma conquista que ninguém podia tirar ou dizer que era deles também. Quando finalmente terminei o curso e recebi meu diploma, guardei em segredo. Aquilo era meu. Não queria que fosse apagado ou usado por mais ninguém. Com o Natal chegando, senti que era o momento certo de contar tudo para minha família. Não só terminei a faculdade, como também fui promovida a gerente no Villa Royale, um dos restaurantes mais chiques da cidade. Imaginei entregar o diploma embrulhado num papel prateado, com um laço vermelho, e anunciar minha nova função. Pensei no rosto dele surpreso, talvez até orgulhoso pela primeira vez. Afinal, eles sempre achavam que meu trabalho no restaurante era só temporário. Treinei na frente do espelho como ia contar. Alisei o laço do presente, tentando me convencer de que, dessa vez, eles viriam meu valor. Mas, uma semana antes do Natal, minha mãe me ligou. Atendi toda feliz, achando que ia ser o momento perfeito para contar as boas notícias, mas a voz dela estava distante. Esse ano não vamos fazer o Natal aqui em casa. A Glória vai receber todo mundo, ela disse. Fiquei meio sem reação, mas logo respondi: tudo bem, que horas eu chego lá? A resposta dela foi fria e cortante: na verdade, é melhor você não vir esse ano. Fiquei paralisada, mal consegui perguntar o motivo. Ela desligou antes de responder. Olhei pro celular sem acreditar. Fui desconvidada do Natal, sem explicação, e aquilo doeu. Doeu como uma rejeição de verdade. Com as mãos tremendo, liguei pra Glória. Eu precisava entender. Antes de discar, abri o aplicativo de gravador de voz. Nem sabia por quê, mas senti que precisava registrar essa conversa. A voz dela foi fria, bem diferente do tom doce que ela usava quando queria algum favor. Oi, Glória. Mãe acabou de dizer que eu não tô convidada pro Natal, falei, tentando parecer calma. Ah, ela suspirou, como se estivesse entediada. Eu pedi para eles contarem. Acho que foram covardes demais para fazer isso direito. Contar o quê, exatamente? Insisti. Doris, esse Natal vai ser diferente. Convidei gente importante, os colegas do Steven, meus amigos da faculdade, alguns parentes de sucesso. Ela falava com um tom de orgulho, quase se achando.
Todo mundo que vai lá fez algo da vida, ela disse. Senti um nó na garganta, mas deixei ela continuar. Vamos ser sinceros. Ela riu, e aquilo me deu um estalo por dentro. Você nem terminou a faculdade. Ainda tá servindo mesa e lavando prato naquele restaurantezinho. Ia ser estranho te explicar pra todo mundo. Ela continuou, sem nenhuma vergonha. Todos meus convidados têm diploma, boas carreiras. Seria constrangedor apresentar minha irmã garçonete que nem conseguiu se formar. Segurei o celular com força. Olhei pro meu presente embrulhado com tanto carinho, agora parecendo uma piada. Você é uma fracassada, Doris, ela disse por fim, com desprezo na voz. Você sabe como é constrangedor ter uma irmã como você? Glória disse, com desprezo. Quando meus amigos perguntam de você, eu tenho que dizer que você é garçonete, uma garçonete, com a sua idade. Fiquei em silêncio, deixando o gravador registrar cada palavra cruel, cada risada debochada. O diploma na minha mesa parecia até pulsar com cada insulto que ela jogava, mas eu precisava que ela mostrasse quem realmente era. Falei com a mamãe e o papai sobre a lista de convidados. Ela se gabou, se divertindo. Só chamamos os parentes que valem a pena, tipo a tia Sofia com aquele império de imóveis, e o tio Peter, dono daquela empresa de tecnologia, só gente que fez alguma coisa da vida. E o resto da família? Perguntei, com a voz calma, surpreendentemente. Esses perdedores? Ela riu, por favor, são como você, inúteis. Nunca chegaram a lugar nenhum, gente assim estraga o clima da minha festa. Quanto mais ela falava, mais a dor virava força dentro de mim. Essa era a irmã por quem eu tinha sacrificado tudo, minha faculdade, meu dinheiro, meus sonhos, e agora ela tinha coragem de me chamar de inútil. Bom, acho que até daria para te chamar, né? Ela disse, fingindo simpatia. A gente vai precisar de alguém para servir as bebidas. Afinal, é isso que você sabe fazer. Conheça seu lugar, Doris. Tem gente que nasceu para servir, e gente que nasceu para ser servida. Aquilo foi a gota d'água. Mas, ao invés de explodir, fiquei estranhamente calma. Obrigada por deixar tudo tão claro, Glória, falei baixo, e desliguei o telefone. Sentei no meu AP e ouvi a gravação de novo. Cada palavra, cada risada, cada humilhação, tudo estava lá. Olhei pro meu diploma. Me bateu uma clareza enorme. Peguei o diploma e embrulhei de novo, com cuidado. Quis que a caixa ficasse perfeita. Vesti minha melhor roupa, aquela que eu usava nas reuniões de gerência no Vila Royale. Eu não era mais só uma garçonete. Era gerente de um dos restaurantes mais respeitados da cidade, e Glória não fazia ideia disso. Dirigi até a casa dela sentindo uma mistura de nervosismo e coragem. Nesse Natal, eu ia mostrar quem eu realmente era. Não inferior a ela, mas igual, ou até mais. Chegando lá, vi que ela não estava brincando. A rua estava cheia de carrões, Mercedes, BMW, até Porsche. A entrada da casa parecia uma exposição de luxo. Meu coração acelerou enquanto eu andava até a porta. Cada passo firme, através do vidro fosco, vi as sombras dos convidados. Música de Natal clássica tocando ao fundo. Respirei fundo e toquei a campainha. Glória atendeu. Estava com uma taça de champanhe na mão, usando um vestido de grife caríssimo. Quando me viu, fez uma cara de choque e irritação. O que você tá fazendo aqui? Ela sibilou, tentando fechar a porta. Vai embora. Isso aqui é uma festa privada. Uma festa privada? Repeti, levantando um pouco a voz. Sou o suficiente para alguns convidados ouvirem. É assim que você trata sua irmã no Natal? As pessoas começaram a se virar para olhar. Vi meus pais do outro lado da sala, paralisados. O Steven, marido da Glória, estava perto da lareira e olhou curioso, sem entender nada. Boa noite, gente. Falei entrando com firmeza. Minha voz ecoou pela sala. Eu sou a Doris, irmã da Glória, aquela que ela achou que não era boa o bastante para estar aqui hoje. Silêncio total. O rosto da Glória ficou vermelho, depois branco. Doris, por favor? Ela murmurou, desesperada. Ah, mas eu trouxe presentes, respondi, com um leve sorriso. Eu disse com um sorriso, segurando uma caixa lindamente embrulhada. Afinal, não é isso que a família faz? A gente se apoia, se ajuda, e sim, faz sacrifícios uns pelos outros. Caminhei confiante até o centro da sala.
onde estava uma enorme árvore de Natal. Vejam, minha irmã achava que eu não combinava com vocês, que seria um problema explicar à irmã vergonhosa dela, que, segundo ela, nem conseguiu terminar a faculdade. Fui abrindo a caixa bem devagar, aproveitando o momento. O engraçado sobre suposições, continuei, tirando meu diploma e levantando bem alto, é que elas costumam estar erradas. O rosto da Glória ficou em puro choque. Até nossa mãe soltou um suspiro, e meu pai ficou de boca aberta. Não só eu me formei, falei com firmeza, como também sou gerente-geral do Villa Royale. Um burburinho tomou conta da sala. O Villa Royale era um restaurante famoso na cidade, frequentado por celebridades, difícil até conseguir uma reserva. Mas calma, tem mais, disse, pegando meu celular da bolsa. Minha querida irmã falou muito sobre essa festa, e sobre todos vocês também. Por sorte, eu gravei tudo. Levantei o celular com o dedo pronto para apertar o botão. Glória avançou para cima de mim. Você não ouse. Mas já era tarde. A voz dela começou a ecoar pela sala. Clarinha, eu só convidei quem pode ser útil pra gente. São conexões importantes. Gente que pode ajudar na carreira do Steven e na nossa imagem social. A gravação continuou, mostrando o plano de Glória, incluindo até como ela escolheu os pratos. As pessoas mais importantes ficam com os pratos com detalhes dourados, foram caríssimos. Os pratos com prata são para os convidados que talvez sejam úteis, e os brancos simples, bom, esses são para os que não servem para nada. A reação foi imediata. Os convidados começaram a olhar para os próprios pratos, e depois para os pratos dos outros. O clima da festa mudou na hora. Aquela reunião festiva perdeu o brilho, revelando o quanto era falsa e cheia de interesses. Me aproximei da entrada de novo, com a certeza de que tudo havia mudado. Lá fora, a rua seguia cheia de carros de luxo, prova da lista exclusiva que Glória tinha montado. Cheguei até a porta com o coração disparado, entre nervosismo e coragem. Ela apareceu com a taça na mão, vestida num look que parecia custar meu aluguel do ano todo. Quando me viu, fez uma cara horrível. O que você tá fazendo aqui? Sibilou, tentando me barrar. Vai embora. Essa festa é privada. Privada? Respondi, em voz alta o bastante para que todos perto ouvissem. É assim que você trata sua irmã no Natal? As pessoas começaram a virar para olhar, nossos pais também. E adivinha, eles estavam com pratos brancos nas mãos. A confusão virou compreensão, depois, raiva. O Steven, marido da Glória, foi até a mesa olhar os pratos. Quando viu que até os próprios sogros estavam com pratos simples, como se fossem inúteis, o rosto dele se contorceu. A máscara da Glória estava começando a cair. Glória, que diabos é isso? Perguntou Steven, claramente frustrado. A voz dele deixava claro o quanto estava irritado. Glória parecia perdida, no meio de toda aquela confusão. Eu posso explicar. Não é o que vocês estão pensando, ela disse, tentando se justificar. Mas era tarde demais. A gravação falava por si. A festa virou um verdadeiro caos. Tia Sofia, mesmo com o prato dourado, foi a primeira a se revoltar. Ela bateu o prato na mesa com força. Então é isso que a gente é pra você? Um monte de contatos? Uma lista de quem vale mais ou menos? Ela estava furiosa, pegando o casaco. Nunca fui tão desrespeitada na vida. Os convidados começaram a ir embora. Alguns largaram os pratos com nojo. Outros deixaram os presentes que trouxeram com tanto carinho. As pessoas murmuravam, reclamavam, a sala encheu de tensão e barulho. Os pais de Steven não falaram nada, simplesmente se levantaram e foram embora com dignidade, mesmo tendo sido servidos com pratos brancos. Steven foi atrás deles, visivelmente abalado, sem nem olhar para Glória. A mãe da Glória finalmente conseguiu falar. Glória, como você pôde fazer isso? Mas logo parou, os olhos cheios de lágrimas. O pai dela ficou parado, olhando pro prato branco, como se estivesse vendo ele de verdade pela primeira vez. Não precisei dizer mais nada, a cena já dizia tudo. Feliz Natal para todos, falei baixo, e fui embora. Quando cheguei em casa, fui além, postei a gravação nas redes sociais, marquei todos os parentes e escrevi: aqui está o motivo de alguns de vocês não terem sido convidados para a festa de Natal da Glória. Aparentemente, vocês não são importantes o suficiente. A reação foi imediata, os comentários começaram a chegar. Não acredito nisso.
Depois de tudo que a gente fez por ela no casamento, escreveu a tia Emma. O que a pequena Glória pensa da própria família? Que nojo, disse o tio William. A prima Raquel comentou, agora tudo faz sentido, por isso a gente não foi chamado. Já se passaram 8 meses desde aquela festa e as consequências foram pesadas. A rede social da Glória, cheia de amizades por interesse, desmoronou. Muitos parentes cortaram relações com ela, até em encontros maiores da família. Ninguém quer estar perto dela. Soube por outros que o casamento dela tá por um fio. Steven se mudou depois de 4 meses, ainda bravo por causa da humilhação com os pais dele. Dizem que ele falou durante uma briga: você deu pratos brancos pros meus pais e dourados pro meu chefe. Quem faz isso? Estão tentando salvar o casamento com terapia, mas os pais de Steven ainda se recusam a falar com ela. Meus pais me ligaram no dia seguinte, estavam arrependidos, cheios de culpa. Erramos com você, minha mãe chorou no telefone. A gente nunca pensou em tudo que você abriu mão por causa da Glória. Meu pai também falou, emocionado, estamos muito orgulhosos de você, da sua conquista, do seu diploma, do seu trabalho. A dor de tudo aquilo acabou trazendo mudanças na nossa família, profundas e inesperadas. Se eu pudesse voltar no tempo, teria colocado meus sonhos em primeiro lugar desde o começo, e não os da Glória. Ouvir os pedidos de desculpa foi bom, mas veio tarde. Expliquei a eles que precisava de tempo e espaço. Eles ainda mandam mensagens às vezes, perguntam como eu tô, dizem que sentem minha falta. Talvez um dia eu esteja pronta para deixar eles voltarem para minha vida, mas ainda não é o momento. A Glória tentou me procurar uma vez, provavelmente tentando lidar com as consequências. Bloqueei o número dela. Alguns laços simplesmente não valem a pena manter, e não me arrependo da decisão. Ela mesma criou o próprio desastre, passo por passo. Eu só mostrei a verdade que já estava ali. Desde que me afastei das cobranças constantes da família, minha vida mudou completamente. Agora eu tô juntando dinheiro, fazendo viagens e, finalmente, vivendo a vida que sempre quis. Também voltei a ter contato com alguns parentes que a minha irmã sempre deixou de lado. E quer saber? Descobri que muitos deles são pessoas incríveis de verdade. A gente se encontra para jantar, conta histórias, dá risada lembrando do passado. Eles me tratam com carinho, respeito e com aquele interesse sincero, do jeito que uma família de verdade deveria ser. Às vezes eu penso no fundo que eu tinha guardado para a faculdade, anos atrás. Ele foi sendo esvaziado aos poucos para ajudar nos sonhos e necessidades de outras pessoas, não nos meus. Agora eu tenho uma nova conta poupança, só minha. Cada centavo ali é para mim, pro meu futuro, pros meus sonhos, pra minha vida. Ninguém mais tem acesso. Nem sabem que essa conta existe, e é exatamente assim que eu quero que seja. De vez em quando me perguntam se eu sinto falta da minha família ou se me arrependo do que aconteceu naquela noite de Natal. Eu respondo com sinceridade: sinto falta da família que eu imaginei que tinha, aquela pela qual eu me sacrifiquei, achando que um dia iriam me valorizar. Mas a verdade é que essa família nunca existiu, era só eu me doando o tempo todo, enquanto eles só pegavam, até não sobrar mais nada de mim. Hoje, eles não têm mais esse poder sobre mim. Cansei de ser o caixa eletrônico ou o degrau para alguém subir. Agora, estou cercada de pessoas que gostam de mim pelo que eu sou, não pelo que posso dar. E para ser sincera, é assim que uma família sempre deveria ser.